Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais este momento, Senhor, em que podemos orar a Ti, levantar, tomar café, ir trabalhar, vestir. Ó Deus, é o Senhor que é o dono da vida, é o Senhor quem nos fortalece, quem nos ajuda e quem nos guia. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti, Pai, as nossas necessidades e pedimos a Tua ajuda e o Teu auxílio. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar as atividades dos Teus filhos em cada momento, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Que seja, Senhor, um dia próspero, um dia abençoado. Que o Senhor, ó Deus, venha derramar das tuas bênçãos sobre cada um dos teus filhos. Neste momento, Senhor, vamos estudar a tua palavra, então fale o nosso coração, nos ensina, nos mostra o caminho, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo eras gentios na carne e chamados em circuncisão pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, e vós estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, e é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Este é o capítulo 2 de Efésios. É um capítulo muito importante para as nossas vidas, porque ele trata sobre a salvação é pela graça. Nós entendemos neste capítulo 2 que nós estávamos sem Deus no mundo. Veja que o apóstolo Paulo coloca isso no versículo 12, mostrando o nosso estado antes de Cristo, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos totalmente desligados de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo isso para os gentios. Quem são os gentios? Biblicamente, os gentios são os povos de outras regiões, separados de Israel. Israel é o povo de Deus, e as demais nações entram nesta categoria de gentios. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando? Que os gentios, eles não tinham esperança, não tinham uma comunidade com Israel, não tinha a promessa de Deus sobre a vida, estávamos distantes de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele nos reconciliou com Deus, nos dando parte, primeiro, da comunidade de Israel, das promessas, da esperança, e agora nós também temos Deus no mundo porque somos a igreja. O apóstolo Paulo, então, ele remete isto aos irmãos de Efésios, mostrando que outrora nós estávamos sem Deus, mas agora nós temos Deus na vida e nós podemos fazer parte da promessa e termos esta paz maravilhosa que excede todo entendimento, que está no versículo 14 registrado, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Então, Deus, ele abrangeu, ele abraçou os gentios e trouxe os gentios para perto, dando o mesmo direito para os gentios que Israel tinha, de ser povo, nação, sacerdócio separado de Deus. Agora a igreja também é, os gentios também são, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador também é. Neste capítulo, nós entendemos que tudo isso se dá por causa do favor, da graça de Deus, que nos vivificou. No versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Por quê? Porque nós cometíamos contra a lei, nós íamos contra a lei, nós fazíamos o que desagradava a Deus, até a vivificação de Cristo acontecer nas nossas vidas, nos gerando vida e nos dando esta oportunidade de podermos estar ao lado de Deus. Então nós estávamos sem Deus no mundo e completamente perdidos. Ele vai dizer aqui no versículo 2, em que noutro tempo, antes, segundo o curso deste mundo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós, outrora, andávamos
de forma pecaminosa, segundo os conselhos de Satanás. É isso que ele diz. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos também da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Nós estávamos nesta categoria então, porque nós não respeitava Deus, nós não tinha a visão bíblica, nós blasfemava, nós estávamos neste contexto até a graça de Deus se manifestar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Até este momento em que a revelação de Deus, ela se deu em nossa vida e nós passamos a entender que nós precisávamos de um remidor, que nós precisávamos de um salvador, que nós precisávamos de alguém que nos ligasse a Deus. Até este momento nós estávamos sem Deus no mundo, mas quando este momento chega, que é o momento da salvação, é o momento em que o Espírito Santo amplia a visão, é o momento em que o Espírito Santo dá discernimento, é o momento em que o Espírito Santo ele abre os olhos. Quando este momento acontece, então nós passamos agora a sermos participantes das bênçãos de Jesus Cristo. Aleluia! E isto tudo é pela graça, é pelo favor de Deus, não é por nós, mas é Deus quem fez por nós. E ele vai dizer que no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus para a humanidade, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que a gente andássemos nela. Agora, por causa da graça que opera no nosso coração, nós temos esta visão e nós passamos a agora produzir obras que levam as pessoas a glorificarem a Deus. Nós produzimos boas obras. Agora nós passamos a amar ao próximo. Agora nós passamos a respeitar as pessoas. Agora nós passamos a entender que o amor é necessário, que o perdão é necessário. Agora nós passamos a entender que tudo tem um tempo. Então veja que agora a mente é ampliada e nos leva então à prática de boas obras, porque a revelação se dá. A salvação nos leva ao caminho de boas obras. A salvação não vem das obras, mas a evidência da salvação é as boas obras. Entende isso? A salvação não vem das obras, mas a evidência de que alguém é salvo em Cristo Jesus é que este tal venha produzir obras que glorifiquem a Deus. Seguindo aqui para nós fecharmos o raciocínio deste capítulo, tudo isso se dá por causa da ação de Jesus Cristo na cruz. Diz no versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A ação de Jesus Cristo na cruz nos reconciliou, tirando a inimizade que havia. Nós éramos inimigos, inimizade, nós éramos inimigos de Deus. Mas a ação dele tirou a inimizade e nos fez amigos de Deus. E ele diz aqui no versículo de número 17, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto. Ou seja, o Senhor Jesus evangelizou. Olha que interessante. O Senhor Jesus evangelizou a paz entre as pessoas, tanto aqueles que estavam perto, Israel, como aqueles que estavam longe, os gentios. Porque por ele ambos, ou seja, os dois povos, tanto Israel como igreja, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
ainda que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E agora nós entramos nessa categoria de sermos feitos filhos de Deus, a qual aqui nós já falamos ontem. Agora nós somos da família de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, ou seja, o Senhor Deus faz isto para que a gente venha crescer em unidade, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora nós somos habitação de Deus. Deus habita em nós, Deus mora em nós. Outrora estávamos sem esperança, sem paz, sem Deus no mundo, mas por causa de Jesus Cristo, nós agora temos paz, a redenção, a salvação, a esperança, a paz, a promessa e a herança. Aleluia, graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, a Tua força, pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas atividades mais uma vez, intercedemos por cada um dos Teus filhos, aqueles que estão nas firmas, aqueles que estão no campo, aqueles que estão no trânsito, aqueles, Senhor, que vão trabalhar, ó Pai, na área da saúde ou na área da segurança, venha protegê-los, ajudá-los, guiá-los e orientá-los. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Que você tenha uma sexta-feira abençoada, um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor. Descansa o teu coração, espera em Deus. Tudo tem um tempo, a hora e o momento certo e Deus vai agir por você. Até o próximo vídeo, querendo Deus.